Bom dia, pessoal. Professor Blênio Marcos, da disciplina de Geografia. Retornando aí a nossa sequência de aulas, sobre a industrialização brasileira, a gente vai estudar agora, a nossa economia industrial na década de 90. A aula passada sobre esse assunto, a gente estudou a década perdida, que foi a década de 80. E aí a década seguinte, a década de 90, ela vai ser chamada de Brasil neoliberal, já que o Brasil passou a seguir, as características, o receituário do neoliberalismo, consequentemente, ok? Então, nos anos 90 era muito raro você ter produtos industrializados, principalmente produtos tecnológicos. Então aí você vê aí, consideradas talvez as primeiras gerações de aparelhos celulares e alguns já com acesso à internet, meio que pouco eficiente como nós temos hoje, mas sem dúvida houve uma evolução técnica aí. Eu lembro bem desse período, o meu primeiro aparelho celular que eu possuí é um desses aí que está aí na tela, esse Nokiazinho aí com a antena. Então, é interessante observar a evolução tecnológica desses meios de comunicação dos anos 90 para cá, como eles evoluíram. Eles ganharam tanto em qualidade de informações como na velocidade em que elas se processam, ok? Então, você sabia que até a década de 90 era raro possuir algum tipo de produto importado no Brasil? No mundo contemporâneo urbano é difícil não consumir algo advindo do exterior. Principalmente com a globalização, a gente tem uma internacionalização da produção. Então isso nem sempre foi uma realidade no Brasil que nós temos hoje. Até meados da década de 90, ter um produto importado, além de raro, era uma aquisição de alto valor, ou seja, restrita às pessoas com maior poder aquisitivo. Então, poucas eram as pessoas que possuíam telefone celular e ainda assim o modelo utilizado por elas já era obsoleto quando comparado a produtos em circulação em países mais desenvolvidos, os chamados países centrais. Então, boa parte dessa dificuldade de adquirir produtos internacionais se devia ao fechamento econômico, à redução da expressividade do mercado externo e aos altos impostos sobre produtos estrangeiros, o que supervalorizava as mercadorias. Então, poucas pessoas no Brasil tinham condições de importar esses produtos, Então, a era dos videogames, nos anos 90 isso ficou bem claro, ter um videogame desse já era considerado uma pessoa rica, Então, o Mega Drive, e o Super Nintendo foram os videogames da época, considerados as tecnologias, da época. Então, poucas pessoas tinham acesso a esses videogames. Na verdade, a gente ia mais para as locadoras para poder ter acesso ao jogo, Então, hoje você tem disponível todas as fitas que eram usadas nesse período dos anos 90, período da nossa adolescência, Hoje elas estão disponíveis, inclusive, aí em vários computadores, Então, o Super Nintendo ele sempre vinha com a fitazinha do Mario World, que remonta aí, como eu disse, a minha adolescência. Então, esse período aí, os anos 90, ele vai marcar, o governo do Fernando Collor de Mello. Ele esteve no governo do Brasil de 1990 a 1992, Lembrando que Collor ele foi o primeiro presidente a sofrer impeachment no Brasil, Ele renunciou, mas mesmo assim ele sofreu impeachment, já que a Câmara queria deixar ele inelegível por 8 anos, Então, a partir do governo Collor, de 90 a 92, houve importantes modificações na política econômica brasileira, com grande impacto na atividade industrial. Então, esgotado o modelo de desenvolvimento que havia predominado até então, voltado para o mercado interno, e desde a era Vargas, com grande participação do Estado, foram implementadas medidas de modernização na linha do neoliberalismo. Então, modernizar a atividade industrial no Brasil representou necessariamente comprar as ideias do neoliberalismo. Então, desde os anos 70, em países como Estados Unidos, Inglaterra e o Chile, haviam avançado a tese de que a grande participação do Estado
na economia dificultava a expansão econômica e minava a sua produtividade. Lembrando que esses ideais aí eles foram criados nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos pelo presidente dos Estados Unidos na década de 70, o Ronald Reagan, e na Inglaterra, a primeira-ministra, né, a Margaret Thatcher, foram os dois precursores das ideias do neoliberalismo. Então, o receituário para enfrentar esse problema era diminuir essa participação do Estado, né, que era muito onerosa, um custo muito alto. Assim, diversos países latino-americanos, inclusive o Brasil, assolados por uma série de problemas da década de 80, como a gente estudou na aula anterior, no contexto da crise da dívida, adotaram esse caminho, né? Então, Fernando Collor ele foi considerado aí o primeiro presidente neoliberal do Brasil, já que ele seguiu à risca esse receituário, né? O consenso de Washington, né, que ocorreu lá em 1989, ele vai expandir essas ideias neoliberais pela América Latina, em particular no Brasil, né, já que o Brasil é o país mais populoso da América Latina. Então, a política econômica do governo Collor, né, como eu já citei, no início do governo, Collor anunciou o plano que recebeu seu nome, né, o Plano Collor, um pacote radical de medidas econômicas, incluindo o confisco de depósitos bancários e das cadernetas de poupança. Então, isso mexeu com muita gente poderosa no Brasil. Muitos acreditam que foi isso que provocou, né, o seu impeachment. A volta do cruzeiro como moeda, o congelamento de preços e de salários e a demissão de funcionários, né, devido à diminuição dos órgãos públicos, foi uma marcante desse governo. Então, observem aí que o Brasil tentava se recuperar da crise dos anos 80. O objetivo desse plano, segundo Collor, era conter a inflação e cortar os gastos desnecessários do governo, principalmente, né, com o programa de demissão voluntária nas estatais. No entanto, essas medidas não alcançaram sucesso, causando profunda recessão, desemprego e insatisfação popular. Então, Collor ele foi considerado uma gestão curta, de apenas 2 anos, né, mas um dos presidentes com maior impopularidade do período. Então, além disso, foram muitos os escândalos de corrupção, culminando no processo de impeachment, que eu já citei, e na renúncia de Collor ao governo em 1992, né? Então, a Folha de São Paulo destacou aí a renúncia dele, né, e o processo de impeachment, e os escândalos de corrupção da época dos anos 90, em particular, né, a sua amizade com o PC Farias, né, que era um assessor dele, que foi assassinado, inclusive, com a amante, né, na cama, e isso, inclusive, foi considerado uma das queimas de arquivo da época, né, já que PC Farias ele sabia muito sobre os escândalos de corrupção desse governo. Então, o consenso de Washington, né, vai acontecer lá em 1989, né, na capital dos Estados Unidos, por isso que recebeu o nome. Então, nesse encontro, realizou-se uma série de recomendações visando ao desenvolvimento e a ampliação do neoliberalismo nos países da América Latina. Então, o Brasil teve influência externa desse período aí para a industrialização. Então, as ideias da reunião, vistas como um receituário, né, e não como uma ordem, já eram divulgadas pelos governos dos países desenvolvidos, principalmente pelos Estados Unidos e Reino Unido, como eu já citei, né? Desde a década de 70 e 80, quando o neoliberalismo começou a ganhar força no mundo. Então, ele surgiu lá nos anos 70, mas no Brasil ele chega no final dos anos 90, dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então, com isso, instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial já colocavam a cartilha neoliberal como pré-requisito necessário para a concessão de novos empréstimos e para a cooperação econômica. Então, foi isso que os países da América Latina acabaram fazendo, né? Como esses organismos, eles financiavam essas economias, eles acabaram ficando, né, à mercê das vontades desses organismos, principalmente do FMI. Então, a cartilha era composta por 10 itens, entre eles a privatização de empresas estatais, né, o corte de custos do Estado por meio da disciplina fiscal e a desregulamentação do controle econômico e das leis trabalhistas. Então, observem aí que o carro-chefe desse consenso de Washington foi, né, o estímulo a privatizações. Então, no Brasil, esse processo teve
início com a vitória de Fernando Collor, né, nas primeiras eleições presidenciais diretas, após a ditadura militar. Então, esse processo iniciado com Collor teve continuidade com Itamar Franco, né, 92 a 94, e com Fernando Henrique, principalmente, 95 a 2002, e não sofreu grandes modificações no primeiro mandato do governo de Inácio Lula da Silva, né, 2003 a 2006. Então, Lula acabou, de certo modo, né, de forma diferenciada, como a gente vai ver na próxima aula, seguindo também um pouco dessa cartilha, ok? Então, entre as medidas associadas ao avanço neoliberal, houve a privatização de uma série de empresas estatais em diversos setores, tais como siderurgia, petroquímica, mineração, telecomunicações, energia e transporte. Observem aí, pessoal, que a maior parte das empresas que foram alvo das privatizações foram empresas ligadas ao setor da indústria de base, né? Aquelas que foram criadas por Vargas em períodos anteriores. Como a gente já estudou aqui, Vargas priorizou a indústria de base, que nesse período aí, nos anos 90, passaram pelas privatizações. Então, com isso, empresas que tiveram grande relevância no desenvolvimento industrial, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, passaram para o controle do setor privado, né? Ambas criadas aí por Vargas, como a gente já estudou. Então, na época se fazia discussão, né? E até hoje, de certo modo, se faz a discussão até que ponto vale a pena o Estado gerenciar um determinado setor ou serviço ou se abre para a iniciativa privada, né? Então, há pontos positivos e pontos negativos disso, que a gente vai discutir a seguir. Então, um exemplo aí foi a Companhia Vale do Rio Doce, né? Uma das maiores estatais brasileiras privatizadas. E a nível de Rio Grande do Norte, né, nosso estado também passou por esse período, né, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e do governo estadual de Garibaldi Alves Filho, a nossa Coserna, a nossa prestadora de energia, passou pela privatização. Então, empresas brasileiras que foram privatizadas na década de 90. Tá aí as principais, né, destaque aí para a CVRD, que nós já citamos, para a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, para a Telebrás, empresas que compunham o sistema Telebrás, ou seja, o sistema de comunicação. Então, ela abriu espaço para as prestadoras de telefonia móvel que nós temos hoje disponíveis no mercado, em virtude das privatizações. Então, aí não são todas, né, que passaram pelo processo de privatização, mas sem dúvida as principais, né? Então, algumas das mais famosas, né, que eu já citei. E hoje há uma discussão sobre a possibilidade que outras estatais existentes possam ser privatizadas, né? Então aí eu boto o questionamento aí, né, na aula. Próximas privatizações, será que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, né, a maior de todas, talvez a maior estatal brasileira de todos os tempos, a Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, será que essas estatais que se mantiveram, né, sobreviveram, podemos dizer assim, a esse período, será que elas passarão por esse mesmo processo? Então, e fica aí o questionamento, né? Uma pergunta aí que a gente faz para se pensar, tá? Então, vamos destacar um pouquinho dos pontos positivos e negativos das privatizações, né? Será que as privatizações elas valem a pena realmente? Então, do ponto de vista, né, dos pontos positivos, a gente pode observar que com as privatizações existe uma expansão e melhoria geral da qualidade de serviços. Então, os serviços tendem a melhorar, né? As empresas privadas elas repassam os impostos aos respectivos governos. Então, de certo modo, o governo ainda consegue ter algum tipo de benefício, mesmo privatizando. Isso quando as empresas privadas elas não conseguem nenhum tipo de isenção fiscal. Então, isso é muito comum no processo de privatizações, né? Empresas que foram vendidas, elas passarem um período inicial, e isso varia, né, de acordo com os contratos, de acordo com a própria venda, se 5 anos, se 10 anos, se 20 anos. Então, isso varia bastante, sem pagar impostos. Então, além de você vender um patrimônio nacional, você pode passar um período sem receber impostos, caso ocorra a negociação, né?
Outra vantagem é a extinção de cargos comissionados e fraudes relacionadas às empresas estatais. Então, muitos funcionários fantasmas que existiam dentro das estatais brasileiras, isso passou a deixar de existir com as privatizações, já que a empresa privada ela não vai enganar a si mesma, né? As empresas privatizadas elas terão administração própria e, consequentemente, não vão enganar o seu próprio caixa. Então, outra vantagem também é a diminuição da dívida pública com a venda das empresas estatais. Então, a dívida externa brasileira ela foi paga, parcialmente paga, com a venda das principais estatais. Então, chega-se aí hoje um valor estipulado na época de 70 bilhões de dólares adquiridos com a venda das empresas estatais brasileiras, né? Do ponto de vista negativo, né, os pontos negativos, nós temos aí o aumento do custo dos serviços. Então, o serviço ele melhora, mas consequentemente ele vai ficar mais caro, né? Então você passa a pagar mais por um serviço que era público e agora ele é privado. Há perda de divisa para os países mais desenvolvidos, normalmente onde se localizam a maioria dessas empresas compradoras, né? Então, essas empresas que compram a estatal, elas geralmente se situam em países mais desenvolvidos e os capitais, os lucros advindos dessa atividade, se direcionam a esse país de origem. Há um enfraquecimento do Estado, ou seja, o Estado, né, ele sofre queda da arrecadação pública, já que a empresa não é mais uma empresa pública, né? Então há uma diminuição disso e, consequentemente, uma redução das verbas públicas para investir nos outros setores da economia do país. Então é um grande problema para o governo, né? Outro ponto negativo é o aumento do desemprego e a redução dos cargos públicos, principalmente, né, a diminuição dos concursos públicos, já que as empresas privadas elas não promovem concurso. Elas colocam os funcionários que elas acham interessante para ela. Então não há concurso público com as privatizações, né? É legal que a gente ressalte isso aqui, porque eu conheço muita gente que é a favor das privatizações, mas não vive sem estudar para concurso. Eu acho um pouco isso contraditório, porque quando você defende a privatização, você está com isso dizendo que você não quer ou não busca aí mais cargos públicos. Então aí há 4 pontos positivos e 4 pontos negativos sobre o tema. Depois do governo de Collor, né, depois do impeachment sofrido por Collor, veio o governo de Itamar Franco, né, que foi o segundo governo direto depois do período militar, né? Então é nesse governo aí que vai surgir o nosso Plano Real, a estabilização monetária, né, que ocorreu nesse período aí dos anos 90, tá? Então Itamar Franco assumiu o governo com a meta de recuperar a imagem da política e adotar um plano de estabilização econômica que resultou na criação do Plano Real. O plano tinha como objetivo a estabilização da moeda e a recuperação da confiança dos investidores, buscando combater as causas básicas da inflação, que era muito alta no período, né? Inicialmente, adotou-se uma política de ajuste fiscal, controlando os gastos e aumentando a arrecadação. Posteriormente, implantou-se a Unidade Real de Valor, a famosa URV, né? Com o objetivo de alinhar os preços e facilitar a adoção da nova moeda. Por fim, em julho de 94, né? O real foi adotado, uma nova moeda descontaminada da inflação e que trazia expectativa de mudanças positivas, né? Então, tá aí o presidente da época, né, o Itamar Franco, e a inflação acumulada no período do Plano Real, né? As taxas dos anos 90, ela começou a cair, principalmente na segunda metade aí da década de 90, tá? Então, destaque aí para 98, com a menor taxa de inflação do período, com apenas 1,5%, né, acumulado aí a porcentagem ao ano. Então, o processo de abertura da economia brasileira, outra importante medida associada à redução do intervencionismo estatal, foi o processo de uma abertura da economia, com a redução das alíquotas de importação. Isso significa dizer que produtos externos tiveram maior facilidade para entrar no território brasileiro e, consequentemente, empresas brasileiras passaram a enfrentar mais, e maior concorrência em um ambiente econômico de menor amparo estatal.
Então, o período da famosa livre concorrência empresarial aconteceu aí, né? Por outro lado, essa abertura contribuiu para o aumento da competição, gerando melhoria de produtos ofertados e queda nos preços. Então, foi aí que os importados começaram a chegar no Brasil. Por outro lado, muitas empresas não resistiram à competição e faliram, né? Principalmente empresas brasileiras que não tinham como concorrer com as empresas estrangeiras. Outras, para ganhar competitividade, fizeram um grande investimento em tecnologia, né, determinando a ampliação do desemprego como característica estrutural, né? Aquela velha historinha lá da máquina substituir o homem, né, e gera o desemprego estrutural, já que houve redução da mão de obra necessária no processo produtivo. Então, daí vem o período de modernização da atividade industrial no Brasil. Então, você tem a taxa de desemprego no Brasil de 85 a 2000, né? Ou seja, nos últimos 15 anos do século XX, houve aí um crescimento dada a modernização da atividade industrial. E também no período, né, as filas de desemprego, né, de desempregados em várias regiões do Brasil. Foi aí que surgiu, né, o que nós chamamos do final dos anos 90 de fase dos currículos, né, onde as pessoas elaboravam currículos e saíam distribuindo 15, 20 currículos em empresas pelas cidades, né, à busca de um emprego. Então, ter um emprego estável nesse período aí era privilégio de poucos. Outra marcante após o governo Itamar Franco, né, foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que Fernando Henrique Cardoso ele foi ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco. Ele foi deslocado para ministro da Fazenda, né, e ele foi o grande promovedor do Plano Real, né? Então ele assume como ministro da Fazenda e vai fazer a propaganda aí do Plano Real. Então, sua orientação na política econômica tinha como grande desafio a busca por uma inserção mais competitiva do país no cenário internacional, marcado pela rápida expansão do processo de globalização. Então, esse vai ser o grande legado de Fernando Henrique Cardoso, né? A estabilização monetária que persiste até os dias atuais. Entretanto, a partir de meados de 1995, o plano passou a enfrentar sérios problemas. A definição de um câmbio fixo para a estabilização da moeda promoveu um aumento do consumo, especialmente de bens importados, que passaram a entrar mais facilmente no país. Esse fato acabou gerando desequilíbrios na balança comercial, o que levou à desvalorização monetária para o setor de exportações, tá? Então tá aí o presidente, né, da época, Fernando Henrique Cardoso, no ato de lançamento das cédulas do real. Na ocasião, gente, R$1 ele valia $1. O real, quando ele surgiu, ele foi equiparado ao dólar. E isso o governo teve que bancar, né? Investir na criação da moeda, já que ele sabia que a moeda se desvalorizava com o tempo, tá? Então, $100 nesse período aí, R$100 custava aí, valia $100 no mercado internacional. A ideia de Fernando Henrique Cardoso era criar uma moeda forte. Esse período dos anos 90, ele também marcou bem o processo de desconcentração, né, ou descentralização industrial, que foi a busca de novas áreas para o desenvolvimento industrial. Então, observem aí como era a industrialização brasileira antes de 1969, né, no período de JK, por exemplo, e no período dos militares, muito concentrada na região sudeste, particularmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E após 1995, com o processo de descentralização, diversos empreendimentos industriais passaram a ocorrer em outras regiões do país, né? Então, o que foi que levou a essa descentralização? A busca de alguns desses fatores locacionais, né? Eu não vou detalhar todos eles agora, porque a gente vai ter uma aula mais adiante só sobre esses fatores locacionais da indústria, tá? Então, destaque aí para a busca de fontes de energia, matéria-prima, uma mão de obra mais barata, né? E, de certo modo, mais disciplinada. Os famosos incentivos fiscais, a gente vai inclusive estudar como é feito isso pelos estados e municípios. Os centros de pesquisas tecnológicas, o mercado consumidor, os meios de transporte e comunicação. Esses são alguns dos fatores locacionais da indústria, né? Que buscam áreas mais atrativas ao seu capital.
Bom, gente, essa foi mais uma aula sobre industrialização brasileira, né? Abordamos hoje um pouco da industrialização nos anos 90. Bons estudos e até a próxima.